abrir a Escritura em Apocalipse, capítulo 2, versículo 18 ao 29. Apocalipse, capítulo 2, versículo 18 a 29. Carta à igreja em Tiatira, diz a Escritura: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que há próspero de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteraram ou adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. E vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm esta doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás: outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bendito Deus, obrigado por esta passagem maravilhosa. Obrigado pela revelação que nos foi otorgado pelo próprio Cristo glorificado, a respeito, Senhor Deus, dos acontecimentos nesses últimos dias, da luta contra o pecado, da perseguição do mundo, da tua igreja. Obrigado porque Cristo nos revela detalhes para que sejamos reanimados, para que sejamos estimulados a prosseguir firmes, guardando o que nos foi dado até o fim. Te pedimos que o Senhor fale o nosso coração nessa noite, e o teu Espírito nos mova, Senhor Deus, uma atitude de conversão para com a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Trecho lido, Apocalipse, capítulo 2, versículos 18 a 29. Amados, esta carta que Cristo ordena que João escreva agora ao pastor, ao anjo da igreja em Tiatira, é uma das 7 cartas escritas às 7 igrejas da Ásia Menor, antiga província do Império Romano, que corresponde hoje à Turquia. Muitos estudiosos têm dito que essas cartas representam períodos da história, mas essa interpretação ela é um tanto alegórica e um pouco forçada. Ela dificilmente corresponde à intenção original de João, principalmente de Cristo, ao nos outorgar essas cartas. O que nós temos certo é que Cristo escreveu não somente essas 7 cartas, mas todo o livro de Apocalipse, para estimular uma igreja perseguida
a se manter firme até a volta de Cristo, até a sua segunda vinda. O livro do Apocalipse foi escrito para descrever o panorama, a realidade, tanto física quanto espiritual, do que aconteceria com o povo de Deus, desde a sua primeira vinda até a sua volta. Esta realidade, ela nos é apresentada em 7 sessões paralelas no livro do Apocalipse, sendo que as 3 primeiras sessões falam de uma forma mais física, mais material, mais visível do que seria a perseguição do mundo para com a igreja. A 4ª sessão, que corresponde a metade do livro para frente, a partir do capítulo 11, vão nos traduzir em termos espirituais o que isso significa. Ou seja, o dragão perseguindo a mulher e o seu filho, né, as hostes espirituais, a besta, as bestas, né, o anticristo, a grande prostituta, enfim, seduzindo o mundo, impondo perseguição à igreja, sendo destruídas por Cristo quando Ele volta nas nuvens. Enfim, isso é o panorama geral da carta que, repito, tem o objetivo de estimular a igreja, de dar a ela a perseverança, mesmo em meio às perseguições. E essas 7 igrejas, elas são emblemáticas, elas são exemplos que servem para o exemplo de cada uma dessas 7 igrejas, todos juntos, servem para todas as igrejas sobre a face da terra. Não é que a nossa igreja vai se identificar mais com Tiatira, mais com Esmirna, mais com Filadélfia. Não, mas que em algum aspecto, cada uma dessas igrejas, e cada uma das cartas dessas 7 igrejas, vai nos ensinar, primeiramente, que tipo de perseguição nós podemos ter, que tipo de qualidades Jesus Cristo procura na sua igreja e que tipo de advertência nós devemos ouvir com temor e tremor para não incorrermos em condenação, em sermos também removidos dos nossos candeeiros. Então, meus irmãos, chegamos à carta à igreja em Tiatira. Tiatira era uma cidade que ficava num vale, era um vale que dava ligação a outros 2 vales, portanto era uma passagem. Era uma das rotas principais para Pérgamo, que, como eu expliquei semana passada, era a capital da província da Ásia. Sendo assim, Tiatira se caracterizava por ser uma cidade com muito comércio, como é costume das cidades que são trânsito, que são passagem. Então ela tinha um comércio intenso, a atividade comercial era muito intensa. E, por ser assim, cada uma das categorias profissionais da época, para se manterem relevantes na sociedade, participavam de categorias de classe, como existe hoje em dia. Só que naquele tempo, eu vou explicar, era uma coisa bem diferente do que é hoje. Hoje nós também temos categorias de classe, mas naquele tempo, já que a cultura predominante era a cultura pagã, eles tinham uma espécie de padroeiro para cada profissão. Então, um falso deus pagão era uma espécie de padroeiro dos ourives, por exemplo. Já uma outra divindade era padroeira dos que mexem com couro, dos curtidores, né? E por aí vai. Então, vejam, participar de uma sociedade, de uma classe profissional, era fundamental para você se manter ativo no mercado. Porém, participar dessa sociedade de classe era ao mesmo tempo se submeter a um tipo de adoração ao deus pagão, ao padroeiro daquela atividade profissional. As reuniões
desses sindicatos, normalmente ocorriam com oferecimento de comidas e bebidas a esses deuses. Após isto, eles eram obrigados a comer dessas comidas, porque na cultura pagã é como se fosse uma dádiva daqueles deuses a eles. Um crente que participasse dessa sociedade de classe seria muito constrangido a comer dessas comidas. E se ele não comesse, ele seria humilhado, seria debochado e até perseguido. E é bem possível que fosse perseguido mesmo. Só que não acabava aí. A verdadeira festa começava depois que essa atividade mais religiosa terminava. A partir daí, eles iam para uma segunda etapa desta festa, desta reunião, que era basicamente promiscuidade. Era basicamente a fornicação. Então, o cristão, querendo se manter ativo na sua atividade comercial, na sua atividade profissional, ele teria que participar desse sindicato. Só que esse sindicato é obrigado a comer comidas sacrificadas a ídolos e ao mesmo tempo participar das orgias que eram promovidas. E se o cristão ou o que quer que seja não participasse disso, ficava à margem da sociedade, poderia ficar desempregado, poderia não conseguir emplacar o produto dele no mercado, passaria dificuldade financeira e eventualmente seria até mesmo perseguido pelas pessoas, pelos líderes, enfim, correndo até risco de vida. Essa era a realidade de um cristão numa cidade pagã, especialmente essa era a realidade de um cristão em Tiatira. Como em maior ou menor medida, provavelmente menor medida, seja a realidade de muitos de nós aqui, que encaram a realidade do seu ofício, do seu trabalho, da sua profissão, em que ser cristão implica renunciar a alguns tipos de comportamentos. Acontece que isso era muito explícito em Tiatira. Agora, o fato mencionado por Cristo aqui é que esta igreja, apesar de estar num contexto de tamanha perseguição, que não era só física, mas era ideológica, como os irmãos já concluíram comigo, esta igreja era uma igreja que produzia muitas obras, era uma igreja ativa, era uma igreja que tinha frutos para demonstrar. Jesus Cristo diz que conhece as obras dessa igreja, conhece as suas obras, no sentido mais abrangente, conhece o seu amor, conhece a sua fé, conhece o seu serviço, conhece a sua perseverança e as últimas obras mais numerosas que a primeira. Ou seja, era uma igreja que, além de ter amor, fé, serviço e perseverança, era uma igreja que crescia em todas essas coisas. Não era uma igreja estagnada. Era uma igreja que começou, por exemplo, cuidando dos mais pobres. Era uma igreja que praticava o ensino. Era uma igreja que intercedia, que exercia misericórdia e que, com o passar do tempo, foi fazendo isso mais e mais. Tanto que Jesus disse: as últimas obras, eu vi, são muito mais numerosas do que as primeiras. Isso é um padrão que a gente viu também na igreja de Éfeso, uma igreja muito profícua nas suas obras. Mas Jesus Cristo chama a atenção de Tiatira ao fato de que ela estava fazendo vista grossa a uma situação que para Cristo era inconcebível. Então vamos examinar qual era a deficiência, qual era o defeito desta igreja em Tiatira.
O versículo 20 diz que ela tolerava uma mulher chamada Jezabel, e nesse momento nós não temos como afirmar se o nome era esse mesmo, ou se é apenas uma espécie de metáfora, né? Porque nos remete imediatamente para a mulher de Acabe, no Antigo Testamento, que era uma rainha bruxa, né? Uma feiticeira fenícia, filha da cidade de Sidom, adoradora de Baal, que fez todo o povo de Israel cair em pecado, que perseguiu e matou os profetas de Deus, e que finalmente foi morta, né? Defenestrada e comida por cães. Enfim, muito possivelmente seja isso, uma espécie de apelido que Jesus Cristo coloca nessa mulher, mas que o simples apelido denota claramente quem é essa mulher e qual é o seu caráter. Mas Jesus Cristo não para por aí, ele vai adiante dizendo o que ela faz, ou o que ela fazia na igreja. Primeiro, ela se declarava profetisa. Ela se declarava profetisa. Isso significa, nesse caso, que a igreja estava pecando por não ter o discernimento a respeito do dom espiritual daquela pessoa específica, e provavelmente de outros. A igreja não tinha o discernimento. Lá em 1 Coríntios capítulo 14, Paulo dá algumas orientações que não sabemos se Tiatira teve acesso a essa carta ou não, de que aqueles que tinham palavra profética deviam ser julgados pelos outros profetas. Deviam ser julgados. Uma pessoa não daria uma palavra na igreja definitiva, uma palavra inquestionável. Os outros irmãos com o mesmo dom, as outras pessoas que tinham o dom da palavra na igreja tinham que julgá-lo. O que acontece aqui é que a igreja fez simplesmente vista grossa ao dom desta mulher. Ela se declarou profetisa e todo mundo aceitou assim. Acontece que ela pegava uma estação de rádio diferente. Não era a rádio divina, era um outro dial, outra frequência. Essa frequência que ela pegava não vinha do céu, vinha de outro lugar. Porque o que ela ensinava na igreja? E aqui nós vemos então o segundo pecado da igreja. Ela não somente ensinava, mas ela era tão enfática que ela chegava a seduzir, isto é, a convencer, né, com veemência, os membros da igreja, os servos de Cristo, a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Ou seja, ela convencia os membros da igreja a participar dos seus sindicatos, a participarem ativamente da sociedade, até mesmo naquelas coisas que contrariavam a sua consciência e a sua fé. Ela incentivava as pessoas: olha, quem sabe dizendo que você vai ficar desempregado, sua família vai passar dificuldade, vai lá. O ídolo lá é falso, não tem problema nenhum. Você comer aquilo lá, não vai fazer mal nenhum para você. Pode ir. E mais, né? E a orgia que tem depois? Como é que a gente faz, hein? Eu sou casado, tal, sou uma pessoa. Não, irmão. O que o corpo faz, a alma perdoa. Né? Qualquer coincidência com a música conhecida aí, né? Enfim. A sua alma não vai ser afetada por isso. É só o corpo vai para a sepultura depois. Não tem problema não. Na verdade, ela tinha um argumento muito mais convincente do que esses que eu aqui divaguei, né? Quem nos dá essa dica é o versículo 24, quando diz assim: todavia digo a vós outros, os demais de Tiatira, todos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Essa profecia
profetisa, Jezabel, ela argumentava com os crentes da igreja que para combater Satanás, você precisa conhecer Satanás. Para combater o diabo, você tem que conhecer as coisas profundas dele. Isto é, você tem que conhecer o seu modus operandi, a sua maneira de seduzir, de tentar. Você tem que conhecer a natureza do pecado. Em outras palavras, como é que você vai lutar contra o pecado se você não experimentá-lo primeiro? Olha só que argumento mais falacioso. No entanto, com este argumento, ela conseguia convencer metade da igreja. E as pessoas cauterizavam sua consciência e iam lá experimentar a prostituição e participarem dos rituais pagãos, do culto pagão, da refeição, do banquete pagão. Essa igreja, então, pecou, vou repetir, em 3 aspectos. Primeiramente, não discernindo os espíritos, não discernindo a respeito do dom, da vocação, do caráter das pessoas que ela autorizava a agirem como líderes no seu meio. Esta mulher era recebida como profetisa, eles davam púlpito para esta mulher, quando esta mulher, na verdade, sintonizava a rádio de Satanás, não de Deus. O segundo pecado, repetindo, é que esta igreja praticava o que todo mundo praticava. Seduzido pela profetisa Jezabel, participavam dos sindicatos e dos cultos pagãos e aos deuses patronais, e participavam das orgias, da promiscuidade, da prostituição, sem qualquer peso na consciência. E o terceiro erro era aceitar a heresia, era guardar no coração isto como uma doutrina, ou seja, havia uma formulação teológica, havia um argumento, havia um silogismo que fazia com que eles tivessem na sua mente uma narrativa que se auto-justificasse. Ou seja, eles achavam que estavam fazendo a coisa certa por causa dos argumentos falsos em que eles acreditavam, a saber, que eles precisavam conhecer as coisas profundas de Satanás para poder combater a Satanás. Qual é a palavra de Jesus Cristo a esta igreja? Primeiramente, Jesus Cristo, ele dirige toda a sua ira contra a falsa profetisa. Mas a ira de Jesus, ainda assim, é repleta de misericórdia. Porque ele diz, no versículo 21, dei-lhe tempo para que se arrependesse. Assim como Jesus Cristo fez e faz com cada um de nós, ele fez com aquela mulher. Eu dei um tempo para ela se arrepender. Eu estou dizendo, vocês estão recebendo essa carta, ela terá um tempo para se arrepender. Ela precisa refletir o que ela está fazendo. Se ela realmente é uma serva de Deus que está sendo usada por Satanás, ela precisa abandonar o seu pecado. Ela precisa se arrepender. Todavia, o próprio Cristo disse, ela não está querendo se arrepender. Então, eu a prostro de cama. Os tempos verbais do grego nem sempre nos dão clareza se é algo no presente ou algo assim iminente de acontecer. Mas o fato é que a consequência é que ela ficaria doente, que os irmãos da igreja que deram ouvidos para ela seriam grandemente atribulados se também não se arrependessem. E terceira consequência, os filhos dessa mulher seriam mortos. E tudo isso porque Jesus Cristo ama a sua glória.
Ele ama o seu bom nome, porque o próprio versículo 23 diz: e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Ou seja, quando eu prostrar ela de cama, quando eu matar os seus filhos, quando eu colocar esses irmãos impenitentes em grande tribulação, as outras igrejas que ouvirem falar do que aconteceu vão me temer, porque vão saber que eu sou juiz, e eu sou um juiz justo, eu julgo conforme as obras, eu sou um juiz justo, e sou um juiz cujos fatos não me escapam. Eu sei de tudo o que acontece, não somente o que acontece, mas por que acontece. Eu conheço as motivações, eu sondo, isto é, eu perfuro, eu me aprofundo, eu vou até o último rincão do mais profundo lugar, nas profundezas do coração de uma pessoa. Eu consigo encontrar aquele pensamento mais oculto, eu consigo encontrar aquela motivação mais obscura, e eu consigo decifrar por que as pessoas estão fazendo o que elas fazem. Então, ninguém vai dizer para mim que não sabia, ninguém vai dizer diante de mim que não conhecia, ninguém vai dizer diante de mim que foi sem querer, porque eu sei o que está no coração de cada um. Eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. As igrejas, portanto, temeriam ao Senhor quando ouvissem a notícia de que Jezabel estava doente e tudo mais. Aqui, meus irmãos, Jesus Cristo está dizendo para aquela igreja: se vocês não disciplinarem os falsos profetas no meio de vocês, eu mesmo vou disciplinar, porque a igreja me pertence, ela é minha, a glória também é minha. Mas, meus irmãos, nós, como igreja do Senhor, não desejemos sobre nós a justiça de Deus, quando Deus nos deu a responsabilidade de julgarmos uns aos outros. Como assim? Ele não disse não julgueis? Não, a Bíblia diz não julgueis no sentido de condenar, mas a gente deve julgar as obras dos outros. Nós devemos nos aconselhar, exortar, confrontarmos mutuamente. Esse é um mandamento que Hebreus 10 nos dá até a volta de Cristo. Não deixar de congregar, mas usar de admoestações até a volta de Cristo, até que o dia se aproxime. Então, e diz mais, porque se nós, como igreja de Cristo, não pudermos julgar as nossas próprias causas, nós seremos um escândalo para o mundo. Então, recai sobre nós esse desafio, especialmente a liderança da igreja. Deus nos deu esta oportunidade, mas se nós não o fizermos, Ele pesará a mão. E é isso que Ele fez em Tiatira. Jesus Cristo, meus irmãos, todavia dirige-se com ternura àqueles que permaneceram obedientes. Porque não foi toda a igreja que deu ouvidos àquela mulher. Há muitas maneiras como essa situação ocorre numa igreja. Às vezes, os mais ricos, os mais influentes, os que têm estudo, estão fazendo um negócio lá totalmente errado. E às vezes o cidadão mais humilde, né, o irmão, a irmã mais humilde dentro da igreja, percebe que aquilo está errado. E levanta, né, a bandeira e tenta falar: não, irmãos, isso aqui a nossa igreja não pode fazer isso não, está errado. Mas quem é que dá ouvido para o pobre, não é verdade? Quem é que dá ouvido para o humilde? Infelizmente, às vezes até dentro da igreja existe essa diferença de classe. E eu não sei se é exatamente isso que acontecia lá, mas o fato é que o grupo minoritário que não dava ouvidos à profetisa, a falsa profetisa,
profetiza, enfim, se manteve fiel, mas não foi capaz de mudar o entendimento da igreja sobre o que estava sendo feito. Então Jesus ternamente se dirige a eles no versículo de número 24, dizendo: os demais de Tiatira, os que não têm essa doutrina, que não conheceram as coisas profundas de Satanás, aqui entre aspas, né? Outra carga não jogareis sobre vós, tão somente conservar o que tens, até que eu venha. Jesus Cristo está dizendo para eles: talvez vocês esperassem, ou talvez quem vos observa esperasse que eu colocasse agora um peso de leis e de regras para vocês cumprirem, que eu fosse, digamos, moralista, né, com vocês, né? Olha, sejam mais esforçados, sejam mais fiéis, sejam pessoas melhores, seja um bom menino. Senão Papai Noel, né, não dá presente no Natal. Mas não foi isso que Jesus Cristo disse para eles. Eu não vou pôr nenhum peso a mais em vocês, porque o que vocês têm é suficiente. Vocês têm a minha graça, vocês foram salvos pelo meu sangue. O que vocês precisam fazer? Nada. Tudo eu fiz por vocês. A tarefa de vocês é apenas permanecer. Permaneçam, ou conservem o que você já tem. Isto é, eu dei a vocês dons, conservem os seus dons. Eu dei a vocês forças para perseverarem, continuem perseverando. Eu dei forças a vocês eu dei discernimento a vocês, continuem discernindo. Eu dei a vocês coragem para resistirem à sedução do mundo com os seus prazeres, com a sua oferta de bens, de riquezas, etc. Continuem resistindo, continuem sendo fiéis. Ou seja, não vou exigir de vocês nada além daquilo que eu já dei para vocês. Apenas conservem isso. E, irmãos, nesse ponto, vejam que privilégio, né? Que palavra abençoada. Como isso nos conforta, porque a inclinação do homem, a nossa índole, a nossa lógica humana é a de fazer algo para merecer. E Jesus Cristo está dizendo apenas: tudo eu já te dei, apenas conserve, apenas receba. O mantimento espiritual que você precisa para perseverar, para se manter fiel, para não embarcar nessas falsas doutrinas, que na verdade são cavalos de Troia, de Satanás enviados para o meio da igreja. Não é você estudar teologia, não é você ir para um seminário, não é você mandar metade da sua renda para o orfanato, não é você deixar de comer a carne de porco, seja lá o que for, não é você mudar de roupa para uma mais cafona, mais brega, não é nada disso. É simplesmente reter o que Cristo já te deu. Isso é extremamente reconfortante. Isso nos faz novamente colocar os olhos no foco correto. Nós recentemente expomos Hebreus, a igreja, e o livro de Hebreus diz: olhem firmemente para o autor e consumador da fé de vocês. É assim que vocês vão concluir a carreira de vocês. Olhem para o número de mártires, de testemunhas que rodeiam vocês e que já completaram essa corrida. Então agora façam como eles. Olhem para o autor e consumador da fé. Não se trata, portanto, do seu esforço,
Não se trata, portanto, do seu mérito, mas se trata da direção que você está indo. Como Pedro, que esteve no barco, viu Jesus se aproximando, andando sobre as águas, pensou que era um fantasma e perguntou: és tu, mestre? E Cristo disse: sou eu. Pedro, duvidando, disse: se és tu, ordena que eu também ande sobre as águas e vá ao teu encontro. Jesus Cristo disse: vem. E Pedro foi. E foi e avançou enquanto olhou para Jesus. Porém, no meio do caminho, ele olhou de lado, o balanço da água, a altura das ondas, teve medo e afundou. E Jesus Cristo, então, estendendo a mão, disse: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Isso acontece conosco constantemente. Temos de olhar para Cristo, porque tudo de que necessitamos se encontra nele, não se encontra em nós. Sabe aquele papo furado de autoajuda, de filósofo modinha? Olhe para dentro de si mesmo, você encontrará força. Não faça isso. Não faça isso. Você quer olhar dentro de si, marca uma endoscopia, né? Para descobrir muita coisa. Mas a força para chegar no fim da caminhada está em Cristo, não está em você. E foi isso que esta minoria na igreja de Tiatira descobriu. E eles, para chegarem até o fim, só precisavam de uma coisa: conservar o que eles tinham ganhado de Cristo. Cristo, então, os estimula com a promessa de um grande prêmio. Na verdade, aqui ele faz duas grandes promessas. Olha só: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras. Veja, as obras são de Cristo, tá? Apenas para enfatizar. Eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Como é que Cristo se identificou no início da carta? Ele se identificou com aquele que tem olhos como chama de fogo e pés semelhante ao bronze polido. Em outras palavras, ele tem um olhar fulminante. Qualquer inimigo que olhe nos seus olhos sentirá pavor. E os pés de bronze é uma figura de linguagem para aquele que despedaça, que onde ele pisa, ele destrói. Por onde ele caminha, fica a devastação. Ou seja, onde ele coloca a planta do pé dele, é dele. Jesus Cristo portanto, o nosso campeão. Jesus Cristo se apresenta como aquele que reina, que governa e que conquista todas as nações da terra. E agora ele está prometendo para esta igreja, ou pelo menos para a sua porção vitoriosa, que nada mais é do que a verdadeira igreja dentro da igreja institucional, na verdade, que essa igreja triunfante, ela receberia a autoridade sobre as nações. E isso encaixa muito bem com o contexto. Por quê? Porque pelo fato deles se manterem fiéis e não participarem das atividades sociais que eram pagãs e eram promíscuas, eles estavam sendo perseguidos. A cidade estava perseguindo a igreja. Os povos, os reinos estavam perseguindo a igreja. E Cristo está dizendo: mas se você permanecer guardando as minhas obras até o fim, você é que vai dominar sobre os reinos. Você é que vai dominar sobre os povos. Você é que as regerá com cetro de ferro, quer dizer, com mão firme, mão dura, e vai reduzir a pedaços, como se fossem objetos de barro. Como se você bater com ferro no barro, o barro desmancha. E Cristo então traz
promessa de que aquela igreja que ora era perseguida passaria a ser no futuro a igreja que governa, a igreja que está por cima, reduzindo as nações que outrora perseguiu a nada, a poeira. Essa promessa, ela cada vez é mais desenvolvida no livro do Apocalipse e confirmada pelas visões que João tem do futuro, quando ele vê que os crentes em Cristo reinarão com Cristo pelos séculos dos séculos. E finalmente ele faz uma segunda promessa, que é complemento da primeira. Versículo 28: assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. A gente há algum tempo já perdeu o costume, de olhar para o céu. As luzes e a poluição da cidade, bem verdade, atrapalham bastante. Mas aqueles como o Vone tem o costume assim, de ir bastante para a roça, certamente tira um tempinho para olhar para o céu, longe do agito da cidade. E há uma coisa bem característica, que até na cidade dá para ver, é que antes de escurecer aparece já uma estrela, normalmente na direção da lua, mas não necessariamente. Parece uma estrela bem clara no céu, quando o céu ainda está claro. E de manhã cedinho você não consegue ver mais nada de estrela, o céu já está claro, o sol já está brilhando, ainda tem uma estrela que demora a apagar. Essa é a chamada estrela da alva, ou a estrela da manhã. Ela é a primeira a surgir e a última a ir embora. Os astrônomos dizem que nem sequer é uma estrela, é o planeta Vênus, Mas o fato é que para o observador antigo era uma estrela. E ela representa na Escritura nada mais, nada menos do que o próprio Cristo. Olha o que ele próprio diz no finzinho do livro de Apocalipse 22:16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Então o que Cristo está prometendo àquela igreja? Além de dar a vocês a minha vitória sobre o mundo, eu vou dar a vocês a mim mesmo. Eu vou me entregar a vocês. Vocês vão participar de mim. Vocês estarão unidos a mim. E eu serei a satisfação de vocês. Eu completarei vocês. Vocês serão plenamente felizes em mim. Há muitos que pensam que o céu vai ser só um lugar cheio de ouro, cheio de riqueza, e por isso vai ser bom. Não. Vai ser muito melhor do que isso, porque nós teremos uma alegria plena, e a nossa alegria será o próprio Cristo em nós. Paulo diz em Colossenses que Cristo em nós é a esperança da glória. Assim, amados, concluindo, é importante que a gente olhe ao nosso redor e veja se a gente não está dando importância demais a pessoas que falam coisas bonitas, talvez coisas que façam sentido, ou simplesmente talvez coisas que a gente queira ouvir para justificar os nossos próprios pecados. E tome uma atitude de classificar essas pessoas como falsos profetas, ao invés de ficar dando ouvido. Como muitos irmãos ainda permanecem fiéis a certos pastores da televisão ou do rádio, e vêm trazer essas ideias aqui para dentro da igreja, quando na verdade eles só estão querendo pagar o programa deles lá. Por isso eles têm que falar coisas bonitas, senão perde a audiência. Mas aqui nós estamos tratando da palavra de Deus. A palavra de Deus é uma espada que corta dos dois lados. Ela tanto te cura, como ela também te machuca o seu bem.
Então, vamos pedir a Deus discernimento. Será que a pregação, ela realmente foi fiel à Escritura? Será que o que tal irmão está falando vem de Deus ou vem dele mesmo? Será que eu estou gostando de ouvir isso? É porque isso me edifica? Ou será porque isso me faz ficar mais acomodado com o meu pecado? Será que isso me projeta a pensar nas coisas do reino de Deus, do porvir? Ou isso me faz ter mais apego ainda pelas minhas coisas aqui na terra? Coisas que a traça vai corroer, a ferrugem vai destruir, o ladrão vai roubar. Finalmente, tenhamos nosso coração, portanto, colocado no reino dos céus, onde Cristo será nosso, onde o mundo será nosso, e toda lágrima vertida terá valido a pena. Se você tem que abrir mão de um emprego, se você tem que abrir mão de uma promoção no emprego, se você tem que abrir mão talvez de uma carreira, porque isso te faz pecar, desonrar o nome de Cristo, lembre-se, Tiatira teve receio de ser perseguido pelo nome de Cristo e por isso foi condenado. Mas Cristo hoje te desafia: você está pronto a sofrer pelo meu nome? Você está pronto a sofrer pelo meu nome? Se você disser sim, esse texto está dizendo para você: boa escolha, pois vale a pena. Um dia nada desse mundo terá qualquer importância, mas aqueles que guardarem as obras de Cristo até o fim reinarão sobre a terra e terão por prêmio o próprio Cristo para sempre. Quem tem ouvidos, ouça a voz do Espírito Santo. Deus nos abençoe. Amém. Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Prova-me, ó Pai, te peço em oração, de todo mal, liberta-me, Senhor, até da transgressão que oculta for. Vem me lavar dos vis pecados meus, conforme prometeste, meu bom Deus. Faze-me arder e consumir de amor, pois quero te magnificar, Senhor. Todo meu ser não considero meu, quero gastá-lo no serviço teu. Minhas paixões tu podes dominar, pois tu, Senhor, vieste em mim morar.
são